Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Quero ouvir tua voz. Canta para Ele aí, falando ao meu coração. Mostrando-me o caminho, mostrando-me o caminho, por onde devo andar. Sua palavra é fiel, sua palavra é fiel, tuas promessas reais. Eis-me aqui, meu Senhor, fala ao meu coração, vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz, quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Quero ouvir você agora, vamos lá. Vem e... Estou pronto. Quero sempre te obedecer. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos sentar. Pegue a Bíblia Sagrada aí nas suas mãos e vamos abrir a nossa Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Diz assim, ó: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Preste atenção nisso. Se você serve ao Senhor Jesus, a Bíblia está dizendo, há um galardão, há uma recompensa que foi preparada para você. Amém, gente? Há uma recompensa que não diz respeito apenas ao porvir, à vida eterna, mas diz respeito à vida terrena. Porque quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele veio para nos limpar e nos purificar dos nossos pecados. Nos deu a oportunidade de nos religar a Deus, visto que nós nascemos com a natureza corrompida pelo pecado. E aí você pode pensar assim, mas pastor, eu não fiz nada de errado quando eu nasci. Ninguém fez. A criança, qualquer que seja ela, nasce pura, inocente, não tem malícia, maldade, não sabe se é pobre, se é rico, não faz diferença para ela o que é isso. Não faz diferença a cor da pele, a etnia, se é japonês, se é indígena, se é negro, se é branco. Isso não faz a menor diferença. Deus não vê isso. A criança, quando ela nasce, ela não vê isso. Mas o homem vê. A sociedade vê. E por que vê? Porque no dia que pecaram, os olhos espirituais foram abertos para o mal. E as pessoas começaram, então, a se dividir assim. Agora, eu dei um exemplo há um tempo atrás que ilustra bem isso. Há anos, talvez séculos passados, isso fosse um exemplo que encaixaria bem. Já a minha geração de vocês, já não pegou o período da escravidão, né? Mas muitos aqui vieram de pais que foram escravos, avós, bisavós, que trabalharam como escravos, aqui e em outros lugares no mundo. Graças a Deus isso está acabando. Quando encontra um caso ou outro de escravidão, é punido severamente, com rigor, como tem que ser. Mas para você entender, quando havia a escravidão, o escravo, ele não tinha liberdade, ele não era dono de si, ele não era nem considerado pessoa,
Ele era considerado coisa, um objeto, que pertencia ao seu senhor. Então, quando esse escravo gerava um filho, o filho que nascia daquela relação, ele já era considerado também escravo. Ele já nascia escravo. Mesmo nascendo puro, inocente, ele não sabia de nada, ele não fez nada para nascer escravo, mas ele já nascia na escravidão. Então, à medida que ele ia crescendo, ele não tinha vontades próprias a serem respeitadas, como tinham os filhos dos livres, dos senhores. Ele já nascia para ser escravo. Assim somos nós no mundo. Nós nascemos no mundo corrompido pelo pecado, dominado pela escravidão, no qual o diabo é o senhor. Nós não fizemos nada para merecer isso, mas nascemos aqui desse jeito. Então foi necessário que Jesus viesse, fizesse o sacrifício perfeito para nos livrar do pecado, para nos dar, como se dizia antigamente, a carta de alforria, carta de libertação. Ele pegou aquela carta, aquela cédula que era contra nós e cravou na cruz, expôs aquilo publicamente e nos tornou livres. Então, quando eu entendo isso, creio no Senhor Jesus e me torno servo dele, eu passo das trevas para a luz. Eu passo deste mundo para o reino de Deus. Eu passo da escravidão para a liberdade. Amém, gente? E aí, a nossa vida aqui embaixo começa a ser uma vida diferente da vida comum de todos os outros. Porque há uma herança, há um galardão, há uma recompensa para quem aceita servir a Deus e se tornar livre com Ele. Jesus, quando morreu na cruz, além de derramar o sangue dele para nos tornar livres, a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Quando isso aqui terminar, esse corpo, esse invólucro, morrer, voltar ao pó, a Bíblia fala assim, ó, o nosso espírito torna para Deus. E aqueles que serviram a Cristo e foram fiéis, vão receber a herança dos santos na luz, que é a Nova Jerusalém, aquela cidade que foi preparada para os salvos desde a fundação do mundo. Lá, a Bíblia descreve como um lugar que não haverá dor, não haverá fome, não haverá morte, não haverá clamor, não haverá nada disso que a gente conhece aqui. Então, se Jesus, ao morrer na cruz, tomou sobre si as minhas doenças e enfermidades, ele não o fez para que eu vivesse livre das doenças e enfermidades na vida eterna, porque lá não vai ter nada disso. Doença e enfermidade é coisa dos nossos dias, sim ou não? Enquanto estamos aqui, ficamos doentes. Sim ou não, pessoal? Enquanto estamos aqui, enfrentamos problemas de saúde. Enquanto estamos aqui, temos problemas de trabalho, de relacionamento, problemas de dinheiro. Ou melhor, falta de dinheiro, né? Todo mundo passa por isso, sim ou não? Então, a vida com Deus, o galardão de Deus para nós, a recompensa de servir a Deus, é você viver no mundo uma vida dirigida e abençoada por Deus. Mas para que você receba isso, entenda, você tem que fazer isso aqui, versículo 23, vamos ler de novo? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Tudo que você fizer, faça de todo o coração. O que significa isso, hein, pastor? Fazer de todo o coração é colocar força no que você está fazendo. É colocar empenho no que você está fazendo. É colocar vontade no que você está fazendo. É colocar dedicação naquilo que você está fazendo. Mas não é fazer isso para os outros observarem, para os outros verem. E quando ele fala aqui, ó, fazei para o Senhor e não aos homens, pode ser os outros homens, ou pode ser você mesmo, porque você também é homem. E o homem aqui não é o masculino, não, é o genérico, é o ser humano. Tem coisas que você não faz pensando nos outros, mas você faz pensando em benefício próprio, sim ou não? Tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus, não para si, nem para os outros.
Esse é o segredo que vai abrir portas na sua vida, onde você nem imagina que tem. Eu vou mostrar isso para você. Então você vem à igreja. Por que você vem à igreja? Eu vim na igreja buscar uma bênção. Você está pensando em você. Você está fazendo isso por você. Não, eu vim na igreja porque a minha família está com problema, então eu vou orar. Sabe como é que é, né, pastor? Vai que Deus dá uma mãozinha para melhorar as coisas lá dentro de casa. Você está pensando nos homens. Então, por que eu vou vir na igreja? Eu vou vir na igreja porque eu vou me reunir com os meus irmãos em Cristo. E Jesus falou, onde estivessem reunidos 2 ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu vim aqui para me encontrar com Ele. Eu vim aqui por Ele. Amém? Percebeu a diferença? Sim ou não? Sim ou não? Vou dar meu dízimo. Por que eu vou dar meu dízimo? Eu vou dar meu dízimo porque o diabo não pode tocar no que é meu. Está escrito lá na palavra. Se eu for fiel no meu dízimo, Deus vai repreender o devorador. Então eu vou dar meu dízimo. Quero ver o diabo tocar no que é meu. Você está pensando em você. Você tem que dar o dízimo pensando no Senhor. Eu vou dar o meu dízimo porque o meu dízimo contribui com a igreja, o corpo de Cristo. É para a igreja se manter, é para o evangelho ser pregado, é para essa nossa comunidade cristã se fortalecer e se manter e ganhar outras pessoas e levar a palavra de Deus a outras almas que estão perdidas. Então o propósito deixou de ser a proteção dos meus bens e passou a ser o crescimento do reino dele. Percebeu? Eu vou dar uma oferta. Por que eu vou dar uma oferta? Eu vou dar uma oferta porque o pastor falou que quem planta, colhe. Eu vou dar uma oferta, Deus vai me abrir uma porta muito grande. Acontece isso? Não acontece? Acontece. Mas se você der uma oferta pensando em você, no seu benefício, no benefício que outros vão ter, você está fazendo errado. Não, eu vou dar uma oferta porque o pastor sabe como é que é, coitado. Está precisando, está sofrendo lá para honrar os compromissos da igreja. Então, vou dar uma oferta para ajudar. Não. Dê a sua oferta pensando o seguinte, eu estou fazendo isso para Deus. Eu estou fazendo para o reino de Deus. Eu estou fazendo para melhorar a obra de Deus. Eu estou fazendo pensando na obra do Senhor Deus. Você está fazendo para Deus e não os homens. Esse é o segredo que vai abrir as portas onde você nem imagina que tem. Amém, gente? Dá um pulinho comigo no 2º livro dos Reis, capítulo 4. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Tem uma infinidade de lições que nós podemos aprender com essa mulher sunamita. A primeira delas é o seguinte, você identificou que a obra é de Deus, então faça parte dela, oferte, ajude. O Eliseu, ele era a igreja daqueles dias. O Eliseu era o camarada que Deus estava usando para trazer o juízo sobre Judá e sobre Israel, o reino do norte e o reino do sul. Era aquele camarada que Deus levantou com a palavra de profecia, com aquela palavra de força, para levar as pessoas de volta para Deus, para trazer as pessoas de volta para a lei do Senhor. Era o papel que a igreja desempenha hoje. Ele era o sucessor de Elias, ele estava continuando o que o Elias havia começado. Quando ela viu que o Eliseu passava sempre por ali, ela começou a oferecer a sua casa para o Eliseu se hospedar. Lá ele tinha onde pousar, lá ele tinha o que comer e dali ele seguia a viagem. Isso era uma oferta que, diferente de hoje, dá trabalho para fazer. Hoje não. Hoje, para você dar um prato de comida para alguém, não vai te custar muita coisa. Apesar das coisas não estarem baratas, né? Mas hoje, se você com qualquer 10 reais aí,
em qualquer canto da cidade, no centro ou nos bairros, você encontra alguém vendendo um prato feito, um marmitex bom, que dá para alimentar bem. Naquela época, não. Nós estamos falando de uma época em que não havia supermercado com comida pronta, em que a pessoa tinha que trabalhar para plantar, para colher, trabalhar mais duro ainda para trocar os seus pertences com outros que pudessem trazer alimento para casa, para cuidar dos bichos, matá-los e depois acender um fogão a lenha para cozinhar e tudo mais. Isso tudo gerava tempo, custo, era uma despesa alta. Por isso que muitas pessoas passavam fome e viviam mal, porque não era simples como a gente vê hoje. Agora essa mulher abriu a casa dela e oferecia tudo isso ao Eliseu. Mas isso não a impedia, de observar. Quem é esse homem? Será que esse homem não é um enganador que está passando por aqui? Será que se trata mesmo de um homem de Deus ou de um falso profeta? Ou de um charlatão? Alguém que veio para me enganar e tomar o que eu tenho? Essa observação eu sempre disse a vocês, vocês têm que fazer em relação a nós. Será que esse pastor está com a palavra de Deus para trazer juízo de Deus sobre a minha vida, para trazer bênção de Deus sobre a minha vida, para me apontar o caminho, ou ele veio aqui só atrás do lucro, do meu dinheiro, para me enganar, que não seja por dinheiro, mas que seja por qualquer outro motivo? Você tem que observar. Ela observava. E um dia, Deus colocou isso no coração dela. Ela chamou o marido dela e falou assim: meu bem, eu tenho observado já tem um tempo. Eu cheguei a uma conclusão: esse homem é verdadeiramente o homem de Deus. Nós temos que fazer algo a mais. Então, não basta recebê-lo em casa. Porque quando você recebe uma pessoa em casa, o máximo que você pode fazer é colocá-la num quarto de hóspedes. Sim ou não? Sim ou não? Imagina, você tem uma casa muito grande, 10 quartos, sendo 8 deles suítes. Amém? Fala amém com força, senão não tem. Você tem lá 2, 3 empregados trabalhando para cuidar da casa, porque ninguém aguenta cuidar de uma casa desse tamanho também, né? Você está gerando emprego, você está gerando renda, que Deus te abençoe nisso, amém? É verdade, que Deus te dê condição disso. Porque você não pensa direitinho, não. Se você tivesse 3 empregados, funcionários, 4, 5, 10, são famílias que você está alimentando. Que Deus te dê condição para fazer isso. Essa mulher tinha, porque a Bíblia fala que ela era uma mulher rica. Então, ela hospedava o Eliseu, tinha lá os seus empregados para servi-lo. Tinha lá os empregados que faziam limpeza na casa, mas não era nada exclusivo do Eliseu. Um dia ela tomou uma decisão, junto ao muro, naquele pavimento, vamos fazer um quarto que ninguém vai usar, vai ser o quarto do homem de Deus. Então ela construiu um quarto. Estamos falando de uma época em que construir um quarto também não era como hoje. Era algo dificílimo, mas ela o fez. Quando Eliseu passou por ali, aí o que eu vou falar para você está do versículo 11 ao 37, você leia depois. O Eliseu entrou no quarto e ficou maravilhado com aquilo. Meu Deus, olha que coisa. Eu tenho uma segunda casa aqui, que era um local estratégico para as viagens que ele fazia. Ele ficou muito feliz. Falou com Gease, que era o seu auxiliar, chama lá a mulher sunamita. E ele chamou ela, não mais na sala da casa, não mais no quarto de hóspedes, não mais num lugar comum aos outros. Ele chamou a mulher dentro daquele quarto que era dele, que ela tinha feito para ele. E disse assim: mulher, o que está faltando para você? A resposta dela foi o seguinte: não me falta nada. Como se, em outras palavras, ela estivesse dizendo assim: profeta, eu não fiz isso para receber nada em troca. Eu não quero nada, Deus já me abençoou muito. Eu só estou retribuindo as bênçãos que Deus me deu a mim e ao meu marido. Eu só quero que o Senhor tenha um lugar tranquilo para o Senhor descansar, falar com Deus, passar, sempre vai estar à sua disposição. Aqui ninguém entra, aqui ninguém mexe, é teu, é exclusivo teu. Deu as costas e foi embora. Aquela mulher não fez com interesse, fez? Porque se fosse com interesse, ela já falava logo: eu estou precisando de tal coisa, aí você fala com Deus, porque afinal de contas, quem é que faz um negócio desse, né? Não era interesse. Ela falou: não quero nada. Eu fiz para ajudar.
que nós vimos lá em Colossenses? Tudo que você fizer, faça de todo coração, como se estivesse fazendo para Deus e não aos homens. Foi o que ela fez. Ela foi embora. O Eliseu não se deu por satisfeito, porque quando é de Deus, Deus incomoda a gente, não deixa a gente ficar parado. Ele falou: Geazi, vem cá, você conhece ela, você sabe o que está faltando para ela? O Geazi falou: meu senhor, ela é uma mulher que já tem uma idade avançada, o marido dela também, ela é estéril, né? Não teve filhos, ela não tem filho, não tem herdeiro. Ô Geazi, chama ela de novo. Lá vem a mulher de novo no quarto. Ela entra, o Eliseu diz: ao tempo de dar à luz terás um filho. Ela disse: homem de Deus, eu só quero pedir que você não me engane, porque eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu fiz de coração para Deus, para a obra de Deus. Eu não quero nada em troca. Mas ele deu as costas e foi embora. A palavra de Deus é cumprida, não tem jeito. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Amém? Deu 9 meses, nasceu o filho da mulher. Ela não esperava, ela nem imaginava que poderia ter um filho. Mas Deus abriu para ela essa porta que ela nem imaginava existir. Quando você faz para Deus, de coração, pensando nele, não em você, nem aos outros, ou no que você possa receber disso, as portas que estão fechadas se abrem. E até onde você não vê oportunidade, Deus cria para você. Mas a herança dele te é liberada. Amém, gente? Agora o melhor vem depois. O filho dessa mulher, quando atingiu uma certa idade, morreu. E não tem dor pior na face da terra do que perder um filho. Porque perder pessoas, a gente sempre vai perder ao longo da vida, vai ou não vai? Você já perdeu alguém? Todo mundo aqui já perdeu alguém querido? Já perdeu ou não? Quem já perdeu? É doído, não é? Dependendo da perda, leva tempo a gente se recuperar. Eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos. Meu pai me teve, já era velho. Eu sou filho de pai velho. E você sabe como é que é filho de pai velho, né? É cheio de... meu moleque, meu menino. Eu era apaixonado pelo meu pai. Isso diz minha mãe. Desde criança, desde nenenzinho, até o dia da morte dele. Tanto que ele morreu, eu estava deitado ao lado dele. Eu amava. Ele era o tudo. Era o meu super-herói. Ele morreu do meu lado. Foi duríssimo. Mas passou. Mas essa dor não se compara à dor de um pai perder o próprio filho. Essa mulher sentiu essa dor. A dor mais dura que pode haver no mundo. Se ela deixasse o menino ali, alguém o enterraria e estaria acabado de vez. Se ela deixasse no quarto dela, o marido, os empregados o veriam, o levariam, o sepultariam e estaria acabado de vez. Ela não podia deixá-lo lá. Ela não podia carregar um defunto consigo. Mas ela tinha um lugar que ninguém tocava, onde ela podia esconder o filho. Qual era o lugar? O quarto que ela fez para o profeta. Lá ela colocou o menino sobre uma cama, trancou a porta e partiu numa viagem até a casa de Eliseu. Para resumir a história, o Eliseu vem, entra naquele quarto, deita sobre a cama dele e o menino volta a viver. Porque quando você faz para Deus, Deus libera para você as bênçãos, Deus abre para você as portas, Deus dá para você vitórias que você nem imaginava ter. E sempre que o diabo se levanta para tomar o que é seu, quem defende você é o Senhor, porque você é servo dele. Amém, gente? Coloque essa palavra no teu coração. Segredo para isso: fazei tudo de todo coração, como se estivesse fazendo para Deus e não aos homens. Vamos terminar agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Já expliquei isso para vocês algumas vezes. Firme é a pessoa decidida, é a pessoa definida, é aquela pessoa que não sofre variações. Ela determinou, ela é firme naquilo, ela vai até o fim. Vou andar com Deus, estou com Deus e não abre, vou até o fim. Vou na igreja, vou me entregar para Deus, estarei na igreja e não vou deixar ir jamais, vou em frente.
Isso é uma pessoa firme, uma pessoa determinada. O constante é aquele que está sempre, repetidas vezes, fazendo o mesmo. Você não adianta ser firme se você não for constante. Firmeza que dura só um período não é firmeza. Firme é aquela pessoa que determinou uma coisa e está sempre fazendo o mesmo. Estou com Deus, vou viver longe do pecado. Não quero mais saber do pecado na minha vida, então vou em frente. Vou lutar contra o pecado, mas não é hoje, não é amanhã, não é na semana da Santa Ceia, não é na semana pós-Santa Ceia, não. É todo dia, toda hora, o tempo todo. É constantemente, amém? Então, sede firmes e constantes. Aí diz assim, sempre abundantes na obra do Senhor. Na obra de Deus, tudo que você faz para Deus não pode ser meia boca. Tem que ser com abundância, tem que ser muito, tem que ser com força, tem que ser com vontade, tem que ser com fartura. Você vai orar, não pode ser aquela oração de galo para dormir, não. Você vai orar, não, pastor, eu oro todo dia. Como é que você ora? Eu falo assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, santo é o seu nome, louvado nos céus e na terra. Que oração bacana. Faz isso todo dia, Deus olha para você e fala, eu nem acredito mais que você está falando. Você está falando só uma reza, está repetindo palavras. Abençoa minha família, guarda-nos do mal, livra-nos de tudo que não presta. Amém. Você orou para Deus ou você orou só pensando em você? Tem gente que ora só por desencargo de consciência. Não, orei, então agora está tudo bem, Deus vai abençoar, Deus vai guardar, o mal não vai tocar. Você esqueceu do Colossenses 3:23? Tudo que você for fazer, tudo, fazei de todo coração, com tempo, com força e com vontade, com abundância. Como se você estivesse fazendo para Deus e não aos homens, pensando nele e não nos homens. Então você vai orar, a tua oração tem que ser abundante. Você vai ler a Bíblia, pare aquele tempo, reserva aquele tempo e se dedica naquilo para Deus. Você vai falar de Jesus para alguém, comece a falar hoje, não fala muito para não encher o saco dos outros, não, mas traz o nome daquela pessoa e começa a orar por ela todo dia. Faz com abundância, faz bastante. Na próxima oportunidade, fala de Jesus outra vez. E quando tiver outra oportunidade, fala de novo. Mas não para de orar não, continua o tempo inteiro. O que eu ganho com isso? Você não ganha nada, mas o reino de Deus ganha mais uma alma. Você está fazendo para Deus. Amém, gente? Você entendeu isso, sim ou não? Eu vou ficar, pastor, estou orando para eu ser curado, porque tem uma enfermidade que está me atrapalhando. Então você vai orar para quê? Para você ficar curado? Viver mais um pouco de tempo na terra e depois ir embora por outro problema qualquer? É esse o propósito da tua oração? Você está pensando em você, no teu bem-estar, nas suas conquistas. Eu vou orar porque eu quero ser curado desse mal e mostrar para toda a minha família que não crê quem é que me curou. Eu estou fazendo para ele, não estou fazendo para mim. Você entendeu? Eu vou prosperar. Para que eu vou prosperar? Para encher a burra de dinheiro, não falar com mais ninguém, vou passar com um carrão zero e falar assim, agora eu fiquei doce, 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 doce. Não olhava para mim quando eu andava na motinha, agora está aqui, É para isso que você quer ficar rico? Você está pensando em você. Você tem que prosperar e falar assim, eu vou prosperar. Porque cada posto de trabalho que eu abrir, cada funcionário que eu tiver, é uma família que eu estou ajudando. O meu dízimo aumentando, a obra de Deus vai melhorar, o reino de Deus vai crescer com isso. Estou fazendo para Ele, amém? Tudo que você fizer, faça para Deus. Faça com fartura, faça com disposição, faça com vontade. Aí termina dizendo assim, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando você faz em Deus e para Deus, aquilo que você faz traz recompensa. Se a sunamita tivesse feito aquele quarto, pensando nela e no que ela receberia, muito provavelmente ela não receberia nada. Ou se o recebesse, perderia logo em seguida. Mas como ela não fez aquilo por interesse, ela fez de todo o coração, para o Senhor, Deus abriu porta onde ela nem imaginava e guardou o que era dela e nunca foi tirado para a glória de Deus.
Quando você agir assim, tudo que você fizer para o Senhor vai trazer uma recompensa. O teu galardão está preparado aqui e no porvir. Amém? Quem entendeu aí, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus então, gente. Os obreiros vão servir o pão e o vinho. Não coma, não beba ainda. Segure nas suas mãos que nós vamos cear juntos. Receba aí o corpo, receba também o vinho. Você que está em casa, prepare aí para participar conosco também, no nome de Jesus. Tendo consigo a Santa Ceia, feche os seus olhos e vamos entrar na presença de Deus em oração. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Cante sua morte ali na cruz, declare isso. Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim. Adore a Jesus, oh aleluia. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Diga, eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Cante, eu olho para você, Jesus. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Levante a ceia para o alto e cante, eu vou deixar na cruz. E vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Levante a ceia para os céus. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de dar graças o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Jesus, nós pedimos, consagra esse pão, que nele esteja a tua unção para nos trazer cura, liberdade, paz, alegria, para nos trazer tudo, absolutamente tudo, meu Deus, o que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário e que diz respeito à nossa vida na carne, a nossa vida terrena. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que foi feito por mim lá na cruz. Coma do pão, coma do corpo de Cristo. Levante o cálice para os céus.
Depois de comer, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Porque sempre que vocês se reunirem para comer a minha carne, beberem o meu sangue, anunciam assim a minha morte até que eu volte. Consagra, Jesus, o vinho. Que seja o sangue de Cristo derramado por nós na cruz. Que cada um aqui receba vida e paz, alegria completa da salvação. E que o Teu Espírito Santo venha testificar no nosso coração que somos Teus. Diga: Senhor Jesus, eu confesso diante de tudo e de todos, Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, e para sempre a minha vida é sua. Beba do sangue de Cristo agora com fé. Aleluia. Aleluia. Os seus olhos fechados agora, o teu coração aberto, se entrega para Deus. Se entrega para Deus na oração. Comece a orar e falar com Ele com as suas palavras. Eu te amo, Jesus. O Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Dê para Ele o teu louvor e a tua adoração. Esse Deus é santo, é poderoso. Ele é eterno, Ele é o início e é o fim de todas as coisas. Nele não há falha, não há variação. Ele não muda. Ele é o Senhor, Ele governa sobre todo o universo. O universo é algo tão grande e vasto que o homem não seria jamais capaz de rodeá-lo, ainda que tivesse toda a tecnologia à sua disposição. Não haveria uma geração ou eras capazes de circundar o universo. E isso tudo é governado pelo nosso Deus. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é santo. E como pode um Deus tão grande, tão santo, tão limpo, tão lindo, tão maravilhoso, se importar com alguém tão pequeno como a gente? Seres limitados, falhos, cheios de mágoas, de defeitos, de falhas. Quantas vezes nós erramos com coisas tão pequenas? Quantas vezes nós falhamos por algo tão vil? E mesmo assim o Senhor continua nos amando, a ponto de entregar o próprio Filho para morrer em nosso lugar e nos salvar, a ponto de descer do seu grande trono dos altos céus para vir aqui se reunir conosco nesse momento, para ouvir a nossa oração, para nos abraçar, para colocar o Espírito dele dentro de nós. Esse Deus é maravilhoso, adore a Ele. Aleluia. Encha a tua igreja, Jesus. Encha a nossa vida do teu Espírito Santo. Nós te adoramos, ó Pai, de todo o coração. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande, infinito. Prazer é quando choro, estás bem perto. É honra ter um Pai assim, eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer que honra é tua presença.
presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. É honra, que honra. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Fala pra ele: eu te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Diga pra ele: que coisa é preciosa, Jesus. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável, Senhor. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar pra te dizer. De te contemplar pra te dizer. Levante suas mãos, cante pra ele. Que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. É honra, que honra. E te sentir. Prazer é te encontrar, Jesus. Prazer é te encontrar e te seguir. Fala pra ele: eu te amo, meu Deus. Te amo, meu Senhor.